Olá, sejam bem-vindos a mais um treinamento Factor. Eu sou Otávio Pampolha, sou consultor do time de implantação aqui da Factor. Vocês já me conhecem de outros treinamentos mensais que eu realizo aqui para a empresa, certo? E hoje eu estou vindo aqui comentar sobre um tema, né, que é muito solicitado por vocês, que são os nossos clientes, tá? É um tema que a gente apresentou recentemente na FESCO, então se você não esteve presente lá no nosso stand, certo? Se você quer conhecer um pouquinho dessa ferramenta que tem integração com o Factor, que é o Power BI, eu vou estar demonstrando hoje para vocês como que é a utilização dessa ferramenta, tá? Nesse vídeo eu vou comentar sobre o que é o Power BI, como a gente utiliza, como ele é comercializado, como é instalado, quais são as visões que existem no sistema, né? Como que funciona o Factor junto com o Power BI, que é o principal tema desse vídeo, tá? E como que a gente vai trabalhar utilizando a ferramenta ali no dia a dia, principalmente considerando que é uma ferramenta muito requisitada pela direção das nossas empresas para ter uma visão geral dos processos operacionais dentro da sua indústria, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, eu vou mostrar como que a ferramenta funciona, mas antes disso, né, eu quero comentar um pouquinho sobre o que é o Power BI, tá? Muitas pessoas ouvem falar sobre o tema, muitas pessoas tentam entender o que é, pesquisa na internet, mas só de ler não conseguem entender muito bem, tá? Power BI é uma ferramenta de Business Intelligence que a gente fala, né? E ele é uma ferramenta da Microsoft, que é a mesma empresa que fornece o Windows, que fornece o Word, que fornece outros serviços que a gente já conhece aí da área de informática, tá, pessoal? E ele é uma ferramenta para análise de dados, né, de forma intuitiva, onde a gente consegue construir gráficos, consegue construir visualizações através de uma fonte de dados que o BI vai estar alimentando e gerando essa análise geral para a gente, tá bom? Como que a gente utiliza o Power BI, né? Para a gente utilizar o Power BI, a gente tem que ter ele conectado em uma ferramenta, né? Ou numa planilha de Excel, por exemplo, ou no caso do Factor, né? Como que ele vai funcionar com o Factor? O Power BI ele vai estar conectado com um banco de dados. Então, a todas as informações que ficam registradas no banco de dados, o Power BI a gente comercializa hoje ele, né? Já com algumas visões padronizadas, onde a gente vai ter um certo modelo de consulta para cada módulo dentro do sistema, certo? E com isso vocês vão conseguir ter um controle ali de gráficos e análise de dados separado, tá bom? Como que é instalado o Power BI hoje aqui pela FEC, tá? Power BI, primeiramente, tá? Para quem não conhece sobre a ferramenta, para quem nunca foi atrás da ferramenta, ele é um ADD-ON, que a gente fala. Ele é comercializado à parte do sistema. Então, ele não vem junto com o FEC, tá? Como que é instalado o Power BI hoje? Ele possui uma versão gratuita, né, para ser instalado com Windows, mas essa versão gratuita ela não garante a integração com o Factor. Tá? Então, para ter a integração com o Factor, existe a questão da comercialização do ADD-ON. Tá? Como que é instalado, então, o Factor? Depois que você entrar em contato com o nosso time comercial, eles vão passar as informações e vai ser aberto um ticket para o pessoal do suporte está realizando um agendamento aí com você, que está querendo adquirir essa ferramenta no seu dia a dia, eles vão instalar a ferramenta já para você. Vão deixar configurado, tá? Já vão instalar as visões, que são as consultas personalizadas, tá? Que é o que não vem com BI de versão gratuita, que já existe no mercado. E assim, né, você pode criar ali os visuais, né, já arrastando as informações do banco, né, só manipulando os dados em cima da instalação que o departamento de suporte vai estar realizando para você. Tá? Agora, né, que eu já dei um panorama geral do que é o BI, de como que funciona a ferramenta, né, como que a gente vai ter um ponto de partida, eu vou estar compartilhando a minha tela aqui com vocês, tá? Eu vou fazer um login do Factor, eu estou utilizando uma base de testes, tá? Então, algumas informações que eu vou mostrar aqui, talvez não seja a sua realidade, certo? Mas um ponto muito importante, né, que eu queria deixar claro antes da gente começar a utilizar a ferramenta é o que o Power BI vai mostrar para a gente, né? O que ele vai representar, né, de operacional para mim ter um controle de forma gerencial dentro da minha empresa. Ele vai mostrar o que você está utilizando no sistema hoje. Então, por exemplo, se você não utiliza, né, um módulo de compras e você tem uma versão Smart, uma versão Pro, a tela de visão de compras do BI ela não vai ser suficiente para você, talvez ela não te atenda, talvez ela não faça sentido para o seu controle gerencial. Então, o BI ele vai ser uma representação gráfica de como está a sua base de dados aí do Factor,
tá? Isso é muito importante, gostaria de deixar essa informação aqui clara para todos, para que quando você comece a utilizar a ferramenta, você não enxergue, às vezes, uma página em branco, ou enxergue, às vezes, alguma divergência com a sua realidade, porque o Power BI ele vai estar de acordo com a realidade do seu sistema de gestão, que é o Factor, certo? Dito isso, pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Vou tirar aqui a tarja aqui em cima para vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor. E agora sim, eu vou mostrar, né, as ferramentas em si, o que é o Power BI, tá? Deixa eu adicionar minha tela aqui no palco, eu já começo a mostrar para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Eu já estou com o Power BI aqui aberto, tá? Estou compartilhando minha tela, deixa eu tirar aqui a mensagem, e eu também já estou com o Factor aqui aberto, tá? Eu estou usando a mesma base de dados que eu utilizei lá na playlist de Factor EAD. Então, se você não viu essa playlist ainda também, se você quer saber, né, como que é um treinamento básico aí de uma metodologia que a gente tem no sistema para implantação mais rápida, eu também vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo para você estar acessando isso aí, tá? Estamos aqui com o Factor aberto, tá? Estou com uma tela inicial do sistema, né? Fechei aquela telinha novidades Factor, que vem as informações ali de aviso, e estou com a tela aqui do sistema aberta, tá? O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou deixar algumas telas aqui em aberto já, certo? Então, eu vou vir aqui, por exemplo, vendas, pedidos de venda. E eu vou sempre atualizar para mostrar todas as informações que eu tenho aqui de movimentação no sistema. Então, eu vou vir aqui em vendas, pedido de venda, vou vir aqui em faturamento e vou mostrar a nota fiscal também. Vou deixar algumas telas aqui em aberto, tá? Eu poderia ter deixado isso aqui aberto antes, mas eu estou mostrando justamente para vocês entenderem de onde vão partir as informações do BI, tá? Vou pegar aqui as minhas contas a receber, minhas contas a pagar, e eu vou começar, né, a abrir todo mundo aqui agora. Vou pegar quem está total também, de todas as telas. Beleza, pega essas 4 telas aqui, mais a tela de consulta de estoque. Mostrar só com saldo físico. E vou pegar também a telinha de ordem de produção, uma tela que a gente consegue fazer um comparativo legal com o sistema. E vou buscar todo mundo que eu tenho aqui que já está encerrado. Ó, que legal, tem bastante ordem, tenho bastante dados aqui já dentro do sistema, né? Por que eu estou abrindo essas telas aqui, gente? Porque eu quero que vocês entendam de onde que vão surgir as informações do BI, tá? O Power BI, quando ele for instalado aí na máquina de vocês, o pessoal do suporte já vai deixar um atalho, tá, para vocês. Ele fica dentro daquela pasta Factory Sistema, que é a instalação do sistema, certo? Vai ter uma pastinha ali separada só para fazer a abertura do Power BI. Estou voltando aqui para a minha área de trabalho, já dei um spoiler, né? Mas estou voltando aqui para a minha área de trabalho, vai estar um atalho mais ou menos assim para vocês, tá? Então, dei 2 cliques aqui, ele vai carregar o BI, certo? Vamos lá. Esse aqui é o Power BI, para quem nunca tinha conhecido, para quem nunca tinha visto. Esse aqui é o layout principal do Power BI. Né? Então, como que é a questão do layout da ferramenta? Né? Onde que são os botões, onde que a gente clica, né? Como que a gente visualiza a ferramenta. Tá? Por padrão, aqui em cima vão ter algumas informações. Né? Então, segue aquele modelo de software da Microsoft, né? Do pacote Office, certo? A gente não vai precisar ficar alterando informação aqui. Tá? A ideia da integração com o Factor é que ele já venha totalmente configurado. Tá? Se você tem conhecimento da ferramenta, se você tem conhecimento de como criar uma visão, como fazer uma consulta SQL, você vai mexendo aqui e vai utilizando a ferramenta conforme o conhecimento que você tem. Caso contrário, a gente não precisa ficar configurando as informações aqui para ter a análise dos dados com o Factor. Tá? Dito isso, né, como funciona a questão da atualização dos dados com o Factor? Né? Como que o BI vai ler as informações? Quando o pessoal do suporte fizer a configuração para vocês, eles vão estar mapeando o banco de dados. Então, eles vão configurar uma fonte de dados. Tá? O meu já está configurado aqui, ó, já tem uma base feita, certo? E é a base que eu estou utilizando para fazer os meus testes aqui. Tá? Configurei o banco de dados, eu vou clicar em atualizar, ele vai começar a atualizar, né? Então, só de eu passar o cursor do mouse aqui em cima aparece, né? Obtém os dados mais recentes, atualizando todos os visuais neste relatório, né? Então, uma coisa que é muito importante, tá, pessoal? Quando vocês começarem a utilizar o BI, vocês sempre atualizem os dados de vocês.
Porque, por exemplo, digamos que aí na sua empresa, toda sexta-feira tem uma reunião geral aí da direção, com os departamentos, vocês querem fazer a análise de dados da empresa utilizando o Power BI para ter uma tomada de decisão na semana que vem, para fazer um sprint planning, por exemplo, tá? Como que funciona isso aí? Você sempre tem que vir aqui, abrir o Power BI, vai clicar em atualizar, para ele carregar, ele vai começar a pedir para você confirmar as consultas aqui, sempre vai clicando em executar, tá? Não vou fazer isso porque o meu já está atualizado, certo? Mas sempre façam isso para que as informações que você está consultando e está gerando para uma reunião, está fazendo um insight, por exemplo, né, que ela seja atualizada, que ela seja recente. Exemplo prático, digamos que na segunda-feira, de segunda, terça, quarta e quinta, o seu comprador foi lá e fez vários pedidos, o pessoal da sua produção encerrou várias ordens dentro do sistema, né, o pessoal do faturamento emitiu várias notas, deu baixa em mercadoria, deu baixa no estoque, né? Se você fez toda essa movimentação durante a semana e na sexta-feira você quer fazer uma reunião e você não atualiza o sistema, vai estar a última informação de quando você abriu o Power BI ou da última vez que você atualizou, tá? Então é sempre muito importante manter os dados atualizados aqui, certo? Dito isso, eu vou começar agora a fazer um comparativo, né, e mostrar as visões padronizadas, que é o que a gente oferece hoje para vocês, tá? Então aqui já tem algumas por padrão, tá? Outras que eu mesmo personalizei. Vou vir aqui em vendas, que é a primeira telinha que eu tenho aqui. Então, se eu clicar aqui em vendas, né, o que ele está mostrando para mim? Estabelecimento para me filtrar, linha de produto que eu tenho, grupo de produto, né, e os meus participantes, que são os meus clientes, tá? Aqui em cima ele está mostrando, ó, o ano, qual que é o valor que eu já vendi, qual que é o valor vendido no mês anterior, uma taxa de evolução, né, de venda em relação ao mês anterior, tá? E o meu valor acumulado ao ano. Essa base aqui eu não movimentei ela de teste, né? Eu só movimentei ela em maio, junho e julho, um pouquinho, né? Então, o que que acontece? Ah, tá dando aqui, Otávio, que o valor vendido este ano é 15.287, né? Porém, eu quero saber aqui nesse gráfico de pizza qual que foi a porcentagem, né, de venda desse ano lá de maio, tá? Eu tô com uma base que tá simples aqui, mas no seu dia a dia você pode ter uma base de dados que está carregada de informações, né? Se eu venho aqui e eu marco, né, as vendas de junho, por exemplo, ele vai atualizar os outros gráficos sempre em relação à informação que eu estou manipulando, tá? Então, essas telas aqui, elas são repletas de filtro. Então, por exemplo, em junho, eu sei que eu tive uma venda para a Factory Software de 5.974, né? Em maio, eu tive 9.303,87, sendo que desses 9.000, 1.170 são dessa ICRF, construtora fictícia, tá? Se eu clico aqui na razão social do participante, aqui embaixo, ó, ele vai me dando a localização, ele vai me dando o endereço. Eu sei que um desses meus clientes é aqui de Sorocaba mesmo, né? E outro deles é aqui mais próximo de Votorantim, que é uma outra cidade aqui da região, tá? Ah, Otávio, eu quero ver dentro dessas vendas, né? Não quero filtrar ninguém, por exemplo. Então, eu posso voltar lá onde eu cliquei, clico novamente para retirar o meu filtro e ele vai aparecer novamente o valor total. Se eu tivesse aqui mais de um CNPJ, por exemplo, né, ele estaria listando para mim as vendas em relação ao estabelecimento. Nessa empresa, por exemplo, eu tenho 110, 210, 310. Se eu marcar 210, vai estar zerado, porque eu não tenho venda nesse CNPJ. Então, mesmo que você trabalhe com mais de um CNPJ também aí no Factory, tá? Você consegue controlar essas informações aí para você ter uma gerência do seu fluxo de processos aí dentro da sua indústria, tá? Então, vim aqui em vendas, né? Tá 15, 287,98. Vou voltar lá para o Factory. Vou vir aqui em vendas, pedidos de venda, tá? Eu vou marcar todo mundo aqui, né? O que está acontecendo? Eu tenho os meus pedidos aqui dentro do sistema, tá? Então, o que o Factor está mostrando para mim? O que o Power BI está me mostrando? Ele está mostrando as vendas, né? Em relação ao que eu tenho aqui dentro do sistema, tá? Então, eu posso fazer um comparativo geral, fazendo uma marcação aqui e olhando, né, tudo que eu já realizei de venda, por exemplo. Posso usar os filtros aqui, então, por exemplo, marcar total, né, e buscar os meus pedidos. Eu estou vendo que eu tenho pedido em aberto, que eu tenho pedido que eu não encerrei ainda, por exemplo, tá? E se eu voltar para o BI,
né? A ideia é sempre o que eu tenho aqui, que seja a mesma informação que eu estou representando aqui na minha tela de vendas, tá? Vamos fazer, né, perdão, mais um exemplo prático aqui, tá? Vou agora, no Power BI, vir aqui para a tela de produção. Então, cliquei aqui em produção, certo? Aqui está falando, ó, algumas informações de quantidade de fabricado, quantidade de perfis cortados, quantidade de perfis beneficiados, por exemplo, né? Ah, eu quero ver da minha linha de produção, né? O que eu já produzi, Otávio, de esquadria, que é produto acabado, que são as minhas ordens de fabricação. Então, posso vir aqui em grupo de produto, marcar a esquadria e ele está mostrando só as minhas ordens de fabricação, certo? Ah, no mês de maio, eu tenho quantas ordens produzidas? Eu tenho 9. No mês de junho, eu tenho quantas ordens produzidas? Eu tenho 4, certo? Vou voltar lá para o Factor, vou vir aqui em ordem de produção, vou pegar a fabricação somente, que seria o meu grupo de produto esquadrias, meus produtos acabados, vou localizar. Aqui eu tenho algumas ordens, certo? Eu tenho ordens de alguns projetos que eu já realizei, né? E aqui eu tenho as datas de necessidade, né? De junho e de maio, né? Então, mês 5 e mês 6, tá? Tem a quantidade aqui de junho, perdão, de maio, né? 4, e tem aqui 3, 6, 9, que são as de junho. Então, se eu pegar só a minha data de necessidade de junho, que são essas 3 ordens aqui, eu tenho totalizando produtos acabados 3, 6, 9. Vamos voltar lá para o Power BI para ver o que está? Cliquei aqui no Power BI, voltei aqui para maio, né, que seria ali a primeira. Tem exatamente as mesmas 9 ordens que foi a minha quantidade produzida, tá? Eu não estou abrindo nenhuma dessas ordens aqui, né, para especificar para vocês, mas, por exemplo, né, alguma dessas ordens aqui são da linha 30. Então, tá aqui, ó, minha L30. Alguma dessas ordens são da linha Gold. Otávio, eu quero ver o que eu produzi da linha Gold e da linha 30. Tem aqui um gráfico, quantidade total produzida por linha de produto, né? Eu estou marcando só a esquadria, então só está vindo produto acabado, né? Vou remover aqui o grupo de produtos esquadria, vou tirar, né? Eu não produzo componente nessa base, né? Seria uma revenda. Vou colocar aqui agora perfis, né? Que são ali as minhas ordens de corte e beneficiamento. E está mostrando, ó, na minha fábrica, na minha produção realizada, né, que eu já encerrei ali, eu tenho de totalidade produzida, né, quantidade produzida por linha de produto, 46% da minha produção é referente à linha Gold, né? 24, né, das ordens de fabricação, né, que representam 10%, são da linha Master, né? Os outros restantes não têm especificação, tá? E quantos perfis eu cortei? Quantas ordens eu já realizei? 94 em maio, 58 em beneficiamento em junho e mais 68 que eu cortei em junho também, tá? Se eu voltar aqui para o Factory e começar a mudar as ordens, beneficiamento, por exemplo, ele vai dar, né, as informações de acordo com o que eu tenho aqui no Power BI, tá? Então, o Power BI, ele representa, né, uma leitura do banco de dados do Factory, certo? Então, se você ir para uma reunião, você não quer ficar analisando aqui as telas individualmente do sistema, né? Você não quer puxar só um relatório, né? Otávio, eu não quero vir aqui em estoque, puxar um relatório, né? E ver, por exemplo, as minhas ordens de produção que estão abertas, ou as ordens de produção que eu já liberei, que eu já realizei, por exemplo, né? Eu quero um gráfico, eu quero uma consulta, né? Que me atenda para uma reunião, por exemplo. Aqui está um pouquinho... eu peguei um relatório errado, né, pessoal? Perdão. Deixa eu pegar um aqui que seja correto. Aqui, ó, encerramentos de ordem de produção. Então não quero ver pelo relatório as ordens de produção que eu já encerrei. Eu quero ver isso aqui em uma forma gráfica, em uma análise de dados mais visual, né? Então, se você tem o Power BI, ele vai estar lendo o seu banco de dados, você vai estar conseguindo manipular as informações aqui, tá? Uma outra tela muito legal aqui no Power BI é o saldo de estoque. Então, o que o saldo de estoque vai mostrar? O que eu tenho de quantidade física no meu estoque, né? E ele vai separar ali os locais de estoque que eu tenho, tá? Eu tenho aqui no meu local de estoque, por exemplo, dentro do Power BI, naquela base, esquadria e perfil, né? Sendo que eu tenho um perfil só, né? E eu tenho aqui um saldo de quantidade de 13 esquadrias.
Ah, Otávio, eu quero ver dentro dessas 3 esquadrias onde que elas estão dentro do meu estoque. Se eu clico aqui em perfil esquadria, ele está mostrando, ó. Ah, está no projeto 1, que é o local da obra, né? Outro restante está no almoxerifado, né? Então, eu consigo saber exatamente, por exemplo, onde que está, né? Eu sei que eu tenho um saldo do meu estoque, né, no meu local de obra. O outro saldo de estoque está no almoxerifado. Ah, quanto do meu estoque, Otávio, representa, né, de perfil, né, de valor de estoque? R$ 50, né? Quanto desse valor representa produto acabado, né? 1.430, tá? 1.475, perdão, né? Então, a telinha de estoque, se eu voltar no Factory, consulta de estoque e pegar para marcar só com saldo físico, aqui eu tenho, ó, as minhas esquadrias, né? E se eu pegar e fazer uma somatória aqui, eu vou ter exatamente as 13 que está listando. Eu tenho um perfil de arremate, né? Que é uma barra só. Então, se eu voltar lá para o Power BI, aqui está falando que eu tenho saldo 13 mais 1, 14. Se eu fizer uma somatória aqui, ó, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, opa, 14. Então, eu tenho 14 unidades de materiais diversos, né, dentro do meu estoque. Quanto que o BI está representando para mim? 14 no total, tá? Então, o BI, pessoal, ele sempre vai ser uma representação gráfica de como está a sua base de dados aí dentro do sistema, tá? Então, novamente, se você não tem alguma das visões aqui dentro do BI, né, ou se você tem, perdão, alguma visão aqui dentro do Power BI que tem alguma informação que você acha que está divergente dentro do sistema, ou que você acredita que não está fazendo sentido ali, o primeiro passo é você realizar a atualização dos dados com o Factor. Então, vem aqui e clicar em atualizar para ver se não teve alguma movimentação nesse meio tempo que você está realizando essa consulta. Atualizou e mesmo assim não está aparecendo, então provavelmente o seu sistema está sem aquela informação, tá? Porque o que o BI mostra é o que está exatamente dentro do Factor, tá? Mostrei aqui um pouquinho a tela de vendas, mostrei a produção, mostrei saldo de estoque, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho o faturamento, né? Ah, Otávio, eu quero ver quanto que eu estou faturando dentro da minha empresa, né? Quanto que eu já emiti de nota, qual que é a localização, né? Ali o próximo que eu estou mandando a minha maior quantidade de notas, né? Que eu estou na região de Sorocaba, que eu estou faturando todo mundo como se fosse aqui mesmo, né? Quero ver quanto de peso que eu já faturei, tá? No faturamento, a gente pode ter um controle geral por valor ou por peso. Se eu quero controlar por valor, tá vendo que ele aparece ali, ó, Ctrl mais o clique, vou fazer e ele vai carregar essa tela. Ah, Otávio, eu não quero ver o valor por faturamento por valor, quero ver por peso. Ctrl e peso aqui em quilo. Ele está mostrando, ó, o valor que eu estou realizando de peso, tá? Conforme os meses, né? Aqui eu tive uma redução, né, do peso faturado, né, de 85%, tá? Aqui eu não estou com localização porque eu não deixei, né, esse dado lá dentro do Factor. Vou voltar aqui para valor, né, por exemplo. Ah, eu quero ver um valor médio do meu faturamento ao longo dos meses. O BI está me entregando aqui, ó. Eu estou conseguindo ter esse indicador aqui dentro do sistema, certo? Ah, eu quero ver quanto que eu estou faturando. Se você tem mais de um CNPJ, você divide o faturamento entre os CNPJs. Quero ver quanto que eu estou faturando em cada um dos meus CNPJs. O BI vai te dar esse indicador também. Ah, dos meus participantes, qual que eu já faturei mais até agora, né? Quem que eu estou faturando os meus pedidos? Vou marcar aqui, por exemplo, essa ISRF, que é uma construtora. Marquei ela, eu só tenho uma nota de R$ 350 para essa construtora, né? Então ela representa aí praticamente nem 1% daquele meu valor ali de faturamento, né? Vou voltar aqui agora, vou colocar lá a EGFEC, né? Aqui já está, os meus 8.134, né? Que é o que eu tenho de valor faturado anual considerando a EGFEC, tá? Então, todas as telas do BI, elas sempre vão ter esses filtros aqui, tá? E o que a gente entrega para vocês são visões padronizadas, tá, pessoal? As visões, elas já vêm prontas. Você não vai ter que vir aqui, ó, em maisinho, criar uma nova página e montar a sua página do BI do zero. Se você tem conhecimento da ferramenta e você quer fazer isso, se você fez um cursinho, por exemplo, você consegue fazer uma criação dos dados aqui, tá? Mas caso algo também que esteja fora do que está no escopo acordado aqui dentro, né? Então esse é um detalhe muito importante. O BI, né, ele tem a padronização dessas visões, né? Se tem algo que está fora do escopo que está aqui dentro do BI, né, e que não seja possível realizar essa alteração,
né? Daí você pode entrar em contato com o comercial, pode entrar em contato com a implantação, para a gente ver, né, tentar gerar esse indicador para você. Uma coisa muito importante também, né? Se você está querendo utilizar a ferramenta, mas o Factor não está sendo utilizado por completo na sua empresa, entre em contato com a gente, né? Entre em contato com a implantação, né? Feche um acompanhamento com algum consultor para ele fazer um acompanhamento com você, para você conseguir ter esses indicadores dentro do sistema, tá? E o que eu queria entrar agora num outro assunto com vocês, que também está aqui dentro do BI, é em relação à personalização. Como eu disse, essas são telas que já vêm padronizadas aqui do sistema, né? Então, deixa eu pegar aqui, por exemplo, o projeto resultado, né? Essa tela, ela mostra o valor previsto de receita e despesa, né? Se eu não filtrar ninguém, ele vai mostrar todo mundo. Vou pegar aqui uma obra em específico, tá? Vou pegar essa aqui, ó, treinamento interno. Então, até previsto receita e previsto despesa, né? Todas as telas, né, do Factor, elas já vêm, né, com filtros embutidos, tá? E elas já vêm com as visualizações padronizadas. Vou pegar uma outra tela, que essa aqui não está tão complexa para mim mexer e mostrar para vocês. Ó, pegar essa tela aqui de compras, né? Ah, Otávio, aqui na tela de compras está mostrando o valor total por grupo de produto em formato de donut. Eu não quero em formato de donut, eu quero em formato de pizza, por exemplo. Se eu venho em visualizações aqui na direita e eu seleciono a visão, né, o campo que eu estou querendo alterar, eu consigo fazer alguma alteração. Deixa eu desmarcar o João Gomes aqui. Então, consigo fazer alguma alteração. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo que na minha empresa, né, de compras, eu tenho, né, uma porcentagem de componente, uma porcentagem de material de uso e consumo, outra porcentagem de perfil e de serviços que eu comprei. Tá? É outra porcentagem que não está especificado aqui, né? Vou desmarcar todo mundo. Ah, Otávio, eu não quero ver esse gráfico aqui em formato de donut, eu queria ver em formato de barra, por exemplo. Eu venho aqui em visualizações na direita, então, novamente, vou expandir aqui, e eu clicar em, por exemplo, gráfico de barras, né, de colunas aqui empilhadas, né, ele alterou a visão aqui para mim, tá? Então, se eu der um Ctrl Z, por exemplo, né, ele vai retornar. Ah, eu quero ver o gráfico de donut agora, Otávio, em formato de gráfico de barras, né? Eu clico aqui, ele vai alterar para mim, tá? Então, existem algumas personalizações que são possíveis, mesmo com essa visão padronizada, tá? Então, se você tem um conhecimento aí mínimo da ferramenta, você consegue, certo? Mas a gente sempre recomenda, né, caso você vá fazer uma alteração dessa, né, duplica aqui uma página. Então, por exemplo, eu peguei aqui a página de compras, né? Ah, eu quero mudar aqui os gráficos, né? Eu quero fazer uma personalização eu mesmo. Você pode vir aqui em visualizações e tentar alterar alguma questão da ferramenta, mas sempre faça uma duplicata antes. Então, clica com o botão aqui direito na visão que você quer, duplica ela, para quê? Para que você consiga, né, ter um backup da sua visão original, tá? Para que você não perca o seu controle original, que foi o que o pessoal do suporte, que o pessoal da implantação configurou e instalou e está ajudando você a utilizar a ferramenta, certo? Pessoal, como eu disse, né, o BI ele tem várias visões que já vêm, né, prontas aí para você só ir reutilizando o sistema, né, você somente ir aí fazendo o seu controle gerencial do seu operacional, né, então se você é diretora da empresa, quer ter um controle mais visual do sistema, você quer colocar, né, esses gráficos da sua TV, da sala de reuniões, por exemplo, né, essa ferramenta, né, ela vai te atender nesse sentido, tá? Então, eu quero ver o saldo bancário das minhas contas, né, dentro do sistema. Eu quero controlar as minhas contas a receberem aberto. Quero controlar as minhas contas a pagarem aberto. Quero controlar a minha inadimplência, saber as notas que estão atrasadas, o que eu já emiti, quais que são os saldos dos títulos em relação ao que os clientes estão me pagaram ou estão devendo a mim. Quero ver meus pagamentos, que são as baixas das minhas contas a pagar. Quero ver os meus recebimentos, que são as baixas das minhas contas a receber. Tá? O BI ele tem diversas telas que já vêm com a ferramenta, tá bom? Pessoal, não tem muito segredo, né? É realmente ter uma base de dados, né? Se você está iniciando na implantação agora e você já quer usar o BI, tá? Durante o início da implantação, talvez não tenha uma base sólida aí para você conseguir estar utilizando a ferramenta, tá? Mas em questão de algumas semanas aí, né, você começa a ter alguns indicadores e a ferramenta começa a fazer um pouquinho mais de sentido,
tá? É uma ferramenta muito legal, você pode ir mexendo aqui, trocando os filtros, né? Quero ver, por exemplo, aqui o ano, né, 2024, né? Eu posso vir aqui e colocar, né, o valor, aplicar um valor e alterando as informações dentro do sistema, tá? Então, é uma ferramenta que ela é muito legal, tá? Conforme o tempo, né, vocês forem utilizando, vai surgir um amadurecimento da ferramenta. E, novamente, uma informação muito importante, sempre atualizar os dados, tá? E sempre, né, manter o conhecimento que o Power BI ele está lendo o banco de dados do Factor. Então, se você hoje quer contratar essa ferramenta para ter um gerenciamento melhor aí da sua empresa, né, em questão de todos os modos que você tem disponível aí na sua versão, mas você não tem um controle refinado do Factor, do seu operacional dentro do sistema não está acontecendo, primeiro você tem que trabalhar o operacional para você começar a ter esses indicadores, tá? Pessoal, vou interromper aqui a minha tela, tá? Hoje é um vídeo que a ideia é ele ser mais direto mesmo, ele ser um pouco mais simples, tá? Não tem muito segredo em utilizar a ferramenta, certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco nesse sentido com vocês, tá bom? Deixa eu colocar a tardinha aqui em cima, né, antes que eu esqueça, para o pessoal saber do que eu estou falando depois, tá? Esse vídeo vai ficar no YouTube gravado, né? Vai ter a descrição aqui em tempo de vídeo embaixo para vocês, tá bom? Sempre eu deixo, tá, pessoal, para vocês, aqui na descrição também, o link do site da Factor, tá? Então, quando você abre o Factor aqui, e tem aquele Novidades Factor, eu sempre deixo o link aqui também daquela telinha para vocês, tá? Eu sempre deixo o FAQ, que é o nosso portal de dúvidas e respostas, tá? Deixa eu corrigir que ele está com um acentozinho aqui errado, né? Então, sempre deixo aqui o link do FAQ também para vocês, tá? Para que vocês consigam consultar a ferramenta, né? Lembrando que é o nosso portal de dúvidas e respostas, você pode mandar sua dúvida lá, você pode sugerir algum conteúdo lá. Então, se você quer algum conteúdo aqui, algum treinamento especificado, dedicado para o Factor, entra lá no FAQ, coloca a sua sugestão ali, manda para a gente que a gente vai estar analisando aí o que você está querendo para utilizar na ferramenta, tá bom? Pessoal, tchau, tchau e até o próximo vídeo.